Capítulo 856, Domínio Extremo Violeta, Lua Demoníaca iluminando o céu. Tradução do Koan. Revisão. Ed Padrin. Na área de 100 milhas, Li Ming e Situ Yaoyue estavam a apenas 200 pés de distância no ar. Para um mestre superior, essa distância nem levaria um piscar de olhos para atravessar. Uma vez que os dois lutassem, este seria absolutamente um evento de sacudir a terra. Afastem-se, todos recuem. Recuem várias dezenas de milhas, senão você poderá ser afetado. O ancião de uma seita começou a orientar os jovens heróis de elites de sua seita a se retirarem. Embora todos esperassem estar mais perto, os artistas marciais presentes sabiam o quão séria era a gravidade da situação e todos se retiraram juntos, sem parar até chegarem a mais de 20 milhas de distância. Eles ficaram lá, a respiração diminuindo, a visão deles se concentrou completamente nos movimentos dos dois enquanto eles antecipavam a violenta e furiosa luta que poderia surgir a qualquer momento. Esta batalha era simplesmente muito emocionante. Seria a maior batalha no continente da queda do céu nos últimos 1000 anos, uma batalha de ferver o sangue que era mais empolgante do que um duelo entre anciãos supremos do Reino Mar Divino. Ding! Com o sinal do grande gongo, Li Ming e Situ Yaoyue ainda não haviam se mexido. Eles mantiveram a distância de 200 pés, ambos olhando um para o outro. A armadura de Situ Yaoyue estava coberta de matrizes extremamente finas. Li Ming, que tinha um entendimento extremamente alto de símbolos e matrizes de inscrição, pôde ver que essa armadura era na verdade um tesouro de grau celestial de nível alto. Um tesouro de grau celestial de nível alto defensivo era muitas vezes mais precioso do que um tesouro ofensivo de tesouro de grau celestial de nível alto. Havia ainda muitos anciões supremos do Reino Mar Divino que não tinham um. No entanto, Situ Yaoyue era capaz de usar um. A partir disso, pôde-se ver quão profunda era a herança do Reino Divino de Azura. Os dois oponentes se encararam por várias dúzias de tempos de respiração. Então, Situ Yaoyue sorriu radiante, ao ponto que poderia fazer com que nações ruírem. Ela disse com uma voz baixa e forte: "Meu nome é Situ Yaoyue, lembre-se bem." Enquanto sorria, o brilho das estrelas pareceu diminuir, como se todas tivessem sido obscurecidas por seu sorriso. A luz das estrelas foi engolida. Li Ming olhou para o céu, com um traço de interesse brilhando em seu rosto. Um mero sorriso fora capaz de ofuscar a luz das estrelas. Essa era a lei das trevas. Como o céu pode ter ficado escuro? Todos os artistas marciais presentes estavam completamente concentrados em Li Ming e Situ Yaoyue. Eles nem sabiam quando, mas em algum momento a lua brilhante no céu começou a ficar obscura, até que a lua e as estrelas desapareceram completamente. Uma capa espessa de escuridão lentamente envolveu o mundo, como se alguma besta viciosa ancestral invisível tivesse devorado os céus. O que está acontecendo? Todos os artistas marciais presentes empalideceram. A visão deles não havia sido afetada por essa escuridão, mas o súbito aparecimento dela fez com que todos sentissem um traço de medo. "Olhe atrás daquela mulher." Um artista marcial de repente gritou alarmado. Todos seguiram seu olhar e viram que, por trás de Situ Yaoyue, toda a escuridão parecia se reunir, formando um puro mar caótico negro. O mar cresceu, ondas poderosas negras desmoronavam. Nas profundezas daquele mar, uma lua demoníaca carmesim começou lentamente a subir. Ao redor daquela lua demoníaca carmesim, uma luz roxa cintilante brilhava. Essa cena estranha chocou todos os presentes. O que é isso? Isso é um ataque de alma usado por aquela mulher. Não é uma ilusão. Um ancião nas etapas da destruição da vida do clã de uma terra santa respirou fundo quando viu a luz roxa e brilhante naquele mar negro caótico. Esse é o Dantian extremo violeta. O Dantian extremo violeta pode se tornar um mar roxo. É uma peculiaridade inerente e especial com o qual se nasce. O Dantian não precisa formar um núcleo rotativo para armazenar uma enorme quantidade de verdadeira essência. Quanto ao fenômeno da lua demoníaca por trás dessa mulher, essa é a projeção do Dantian extremo violeta no mundo. Isso é uma espécie de domínio. Dantian extremo violeta. Domínio? Essa foi uma variação no Dantian que muitos anciãos supremos dos tempos antigos tinham.
Foi dito que há 20 ou 30 mil anos atrás, o mais alto sob os céus naquela época também possuía o Dantian extremo violeta. Quando um artista marcial comum treinava seu Dantian, além da área imediata fora do núcleo rotativo cristalino, as outras regiões de seu Dantian ficavam quase vazias. No máximo, haveria alguma névoa de verdadeira de essência flutuando. Mas para um artista marcial Dantian extremo violeta, essas regiões foram preenchidas pelo chamado Mar Roxo. O Mar Roxo era na verdade energia liquefeita. Em outras palavras, um artista marcial Dantian extremo violeta tinha uma quantidade total de verdadeira essência muitas vezes maior que um artista marcial comum. Então esse é o Dantian extremo violeta. Não me admira que essa mulher possa entrar na 7ª etapa da destruição da vida. Todos os jovens heróis de elite tinham emoções complexas cruzando seus rostos. Alguns ficaram com ciúmes, alguns ficaram ressentidos e alguns ficaram impressionados. Normalmente, um artista marcial que pudesse entrar na 7ª etapa da destruição da vida tinha que ter algum tipo de característica especial. Por exemplo, o Imperador Divino do Reino Divino das 9 Fornalhas tinha um corpo de combate inato divino e o Grande Tio Imperial do Reino Divino da Forja Sublime tinha a veia de um dragão rei. Mas apenas por ter um único aspecto notável, era improvável que alguém se tornasse um mais alto sob os céus. Era preciso ser proficiente em várias áreas nas quais superavam todas as outras. Afinal, alguém que poderia ser o mais alto sob o céu só nascia uma vez a cada 8 ou 9 mil anos. O reino divino de Azura, de fato, não pode ser subestimado. Sem qualquer sinal ou fumaça, eles conseguiram cultivar um talento inigualável com um Dantian extremo violeta e eles também conseguiram mantê-la escondida até o último momento no palco. Eu me pergunto como Lin Lanjan será capaz de impedi-la. Perto do lado do reino divino da Forja Sublime, a expressão de Wei Qingfeng era bastante peculiar. Embora ele estivesse vagamente ciente de que o reino divino de Azura tinha um número de ascetas que eles mantinham escondidos, ele não tinha certeza do quão poderosa era Situ Yaoyue. Se ela pudesse manter seu talento, ela teria a chance de se tornar alguém próxima a ser a mais alta sob os céus. Naquele momento, ela seria capaz de liderar o reino divino de Azura para que eles pudessem estar em pé de igualdade com o reino divino da Forja Sublime. Isto certamente não era uma boa notícia para o reino divino da Forja Sublime. Lin Lanjan está em perigo. Além de sua fundação ser extremamente sólida, ele não parece ter um corpo divino especial. Para muitos artistas marciais, Li Ming era indubitavelmente uma aberração da natureza. Quer fosse força, resistência, espírito de batalha, velocidade ou compreensão dos conceitos, ele superava em muito todos os outros artistas marciais no seu nível. Mas parecia como se Li Ming não tivesse algo especial, como um corpo divino, uma linhagem divina ou uma variação em seu Dantian. Isso porque antigamente, havia muitos anciões supremos que tinham corpos divinos semelhantes ou variações de Dantian que usavam para governar o continente da queda do céu. Contanto que alguém tivesse um corpo divino ou uma variação em seu Dantian, eles tinham a justificativa e a crença pública de que poderiam ter realizações incríveis. Pelo contrário, sem essas coisas, então apenas falando sobre base sólida, movimentos, métodos de cultivo ou compreensão de conceitos, tudo isso parece opaco e insignificante. Isso faria com que as pessoas não evitassem de se perguntar em que Li Ming confiaria para avançar para as 3 primeiros do mandato do céu como um artista marcial de destruição da vida do primeiro estágio. Sua base, percepção ou espírito de batalha. Lin Lanjan, você matou 21 pessoas do meu reino divino de Azura antes disso, e agora, eu vou ser a única a cobrar a dívida com seu sangue. Deixe-me ver como você vai bloquear o meu ataque. Como Situ Yaoyue falou, ela retirou uma lança de 9 pés de comprimento de seu anel espacial. A haste da lança era preta e a lâmina da lança era vermelha. Este também era um tesouro de grau celestial de nível alto. Quase todo artista marcial do reino divino de Azura usava uma lança. Situ Yaoyue não era uma exceção. Uma mulher extraordinariamente inigualável, que parecia ter apenas 18 ou 19 anos e tinha um corpo esguio com uma beleza que poderia causar a queda de reinos. Ela realmente empunhava a lança, a arma conhecida como ser o rei das armas.
Esse tipo de cena deixou um grande impacto visual que fez com que os outros exclamassem admirados. Li Ming também levantou sua lança. Trovão descontroladamente dançou fora da ponta da lança. De um lado havia uma beldade graciosa e, do outro, um belo orgulho escolhido pelo céu. Esses dois indivíduos lutavam com lanças. Esta era uma luta entre reis. Neste momento, Li Ming convocou diretamente a alma do trovão dos 9 céus, fazendo com que arcos de eletricidade levemente dourados se contorcessem em sua lança. Vendo Li Ming convocar este trovão mais uma vez, Situ Yaoyu riu alto, este é o seu ataque do domínio do trovão. Que pena, seu domínio do trovão é inútil contra mim. Palavras são inúteis, venha e teste você mesmo. Li Ming deu um passo para frente e o poder do trovão explodiu de sua lança. O céu inteiro começou a ser coberto por um domínio trovão levemente dourado. Arcos de raios caíram como cobras elétricas, aniquilando tudo. Perseguindo o trovão. Com uma estocada de sua lança, um domínio do trovão de 10 milhas de largura envolveu os céus. Foi inevitável. Os lábios de Situ Yaoyu se curvaram em um sorriso tentador. Ela ergueu ambas as mãos e o mar de caos negro atrás dela de repente explodiu no céu. A lua demoníaca carmesim começou a brilhar ainda mais. Domínio extremo violeta, mar enterrando deuses. A espuma do mar roxo jorrou, formando uma maré que atingiu a abóbada do céu, vasta e interminável. Situ Yaoyu ficou acima daquelas ondas dominantes como se ela fosse uma sereia mítica. Bang! O mar roxo e o domínio do trovão levemente dourado colidiam um com o outro. Nesse momento, o céu se separou em dois lados óbvios. O lado de Li Ming era uma luz divina dourada flamejante brilhando, como se o próprio sol estivesse subindo ao seu lado. Quanto ao lado de Situ Yaoyu, era uma escuridão espessa e pegajosa que só era acentuada pela luz vermelha daquela lua demoníaca carmesim nas marés do mar roxo. Um lado com luz, outro a escuridão, a luta dessas duas energias aterrorizantes parecia separar os céus. Isso é aterrorizante, eu não posso acreditar que esta é apenas uma batalha entre potências da destruição da vida. Todos os outros artistas marciais presentes empalideceram. O Dante a extremo violeta realmente cumpriu sua reputação. Mas o que era mais misterioso era Li Lanjan. Ele foi realmente capaz de superar uma grande disparidade nos limites do cultivo e lutar com ela. Alma do trovão dos 9 céus. Li Ming estendeu a mão, e a alma do trovão de grau celestial de nível alto se escondendo dentro do broto do deus Eregia de repente explodiu. Sua forma era de uma serpente dourada. Quando a serpente dourada se manifestou no mundo, ela invadiu o mar roxo, contorcendo-se repetidamente, querendo destruir aquele mar. A expressão de Situ Yaoyu estava fria quando ela de repente estocou com a sua lança. Lei das trevas, tempestade da aniquilação. Junto com esta lança, dúzias de colunas de água negra subiram daquele mar roxo, formando uma terrível tempestade negra no ar. A alma do trovão dos 9 céus gritou miseravelmente de novo e de novo enquanto colidia com esta tempestade negra. Li Ming ficou surpreso. Essa tempestade negra na verdade tinha a capacidade de engolir a energia de uma alma do trovão de grau celestial de nível alto. Retorne. Li Ming recuperou a alma do trovão dos 9 céus com um aceno de mão, recuando nesse meio tempo. Bang! O domínio do trovão foi completamente esmagado, toda a luz dourada engolida pela escuridão. O mar roxo voltou para trás, fluindo de volta para as costas de Situ Yaoyu. Eu já disse que o seu domínio do trovão é inútil contra mim. Os lábios de Situ Yaoyu se curvaram em um sorriso malicioso. Seu domínio extremo violeta era uma espécie de campo de força com o efeito de absorver tudo. Poderia até enfraquecer e absorver um ataque de energia. Com Situ Yaoyu também fundindo o conceito da escuridão, sua característica devoradora atingiu o limite. Infelizmente, Situ Yaoyu não poderia utilizar essa energia absorvida. Isso porque a propriedade dessa energia não combinava com a dela. Absorver essa energia em seu corpo faria com que sua própria energia se tornasse impura, assim como engolir pílulas. Li Lanjan é um pouco inferior. Embora isso seja apenas um ataque para sondar a força do oponente, isso foi o suficiente para separar quem é melhor e quem é inferior.
Esta é uma luta de vida ou morte. Lin Lanjan está em perigo. Impressionante. O Dante a extremo violeta faz jus à sua reputação. Os artistas marciais presentes seguraram o fôlego ao mesmo tempo, olhando sem piscar para as duas figuras nos céus por medo de perder uma cena estonteante.